A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. Surpreender a própria realidade interna. Tal como a logosofia amostra o entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a alcançar a curto prazo. Desse encontro surge a necessidade imperiosa de modificar tal realidade. E é então que o ensinamento logosófico, assinalando as dificuldades que deverão ser vencidas, conduz pelo caminho do próprio conhecimento, enquanto ativa a consciência para posteriores desenvolvimentos. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida, de pensar e de sentir, tão necessária na época atual para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindos à nossa live da Fundação Logosófica em São Paulo. Essa é uma live com características, né? Vai ser mais viva do que a gente está, em geral, acostumado nas atividades de sábado, porque a gente vai fazer uma conversa bem agradável, não só entre eu, Rony, né, e Yanovitz aqui do setor de cursos, como alguns outros docentes aqui da nossa rede de atividades públicas e culturais, mas a gente vai poder fazer também uma conversa muito agradável com vocês. E nisso é essa grande diferença também, a participação de vocês é fundamental. Vocês viram no vídeo, eu estava recordando das palavras que a gente ouve no vídeo, eu falei, puxa, será que eu sou um desses amantes do saber? Eu sou um desses que está buscando algo para a vida? Eu sou um desses que está nesse ponto da vida em que a gente quer algo que não encontrou ainda? E eu lembro muito de como é que eu encontrei a logosofia, qual era o ponto da vida que eu estava. Eu era um jovem adulto, né? Mas era um jovem adulto que estava com a sensação de que precisava encontrar algo grande e que não tinha encontrado ainda. Então, muito bem. Então, como eu falei, essa é uma participação ativa que a gente vai ter com vocês nessa live. É você de frente para o futuro, né? É vocês, eu. Isso significa que a gente vai ter que dar um mergulho. No começo, um mergulho mais superficial, mas a gente vai tentar dar um mergulho um pouco mais profundo nessa possibilidade de a gente entender como é que a logosofia pode, de fato, ser um conhecimento que transforme a nossa visão de futuro a partir do presente. E não é só uma visão, transforme o futuro da vida, tanto individual como do conjunto, talvez de toda a humanidade, né? Então, a gente vai começar, eu estou vendo alguns nomes aqui na lista de participantes, alguns já estiveram conosco em outras atividades públicas também, alguns já estiveram conosco numa série de workshops que a gente realiza todo mês. Depois, no final dessa atividade, eu vou falar do workshop, da próxima turma do workshop, para quem não fez ainda, que é uma atividade simplesmente muito legal. E é muito estimulante, e quem tem participado tem nos dado um feedback fantástico. Depois, no final da atividade, eu vou falar desse workshop para vocês. Mas, então, quem já participou de outras atividades, já sabe como é que a gente participa aqui de uma live como essa. Vocês têm à direita da minha imagem, vocês têm uma aba de perguntas e uma aba de participantes. Nessa aba de perguntas, cada um de vocês escreve. Só eu consigo ler, tá? Eu e a equipe aqui do setor de cursos. Não é público. E é através dessa aba de perguntas que a gente vai conversar. Quem está no mobile, quem está no celular ou no tablet, geralmente rola a página para baixo,
que essa aba de perguntas vai estar embaixo da imagem. Então, muito bem, vamos começar a esquentar os motores fazendo o seguinte. Eu queria que vocês contassem para mim o que é que vocês vieram buscar sobre o futuro de vocês aqui nessa atividade de hoje. O que moveu vocês? O que vocês estão buscando? O que vocês estão querendo descobrir sobre o futuro? Ou o que vocês estão querendo descobrir sobre o presente que faça diferença no futuro de cada um? Ou resumindo, né? O que cada um veio buscar aqui nessa atividade sobre o futuro com a logosofia? Como é que vocês participam? Pode ir para essa aba de perguntas. Clica aí na perguntas e aí tem um campozinho para vocês escreverem. Pode escrever. Fala, Rony, eu estou buscando, sei lá, prever o futuro. Imagino que não seja isso que ninguém esteja buscando. Mas então, o que vocês estão buscando sobre o futuro? O que é que vocês não encontraram ainda, cada um de nós? O que não encontrou ainda sobre esse futuro e que está buscando? E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai ver como é que está esse ponto de partida nosso. É importante que nessa atividade a gente não só, vocês possam ouvir, mas cada um de vocês possa fazer essa trajetória, possa percorrer um pequeno trajeto com a logosofia, nesse pequeno horário que a gente vai ficar juntos aqui. Vamos lá? Já dei a dica, hein? É a hora de vocês. Podem escrever aí no campo de perguntas. O que cada um de vocês está buscando sobre o futuro? Escreve aí uma palavra, escreve 3 palavras, escreve uma frase, um parágrafo, não tem problema nenhum. Ou fala assim, Rony, não estou buscando nada, só vim ver o que você vai falar sobre o futuro. Imagino também que não tenha ninguém nessa posição. Ó, começou a chegar já. Então, a Marina falou, procuro retirar de mim algumas características que não gosto. Olha que interessante. Então, quer dizer, estou falando de futuro, perguntei do futuro, né? Mas a Marina já falou assim, é alguma coisa em mim. Isso tem a ver com o futuro, né, Marina? Quer dizer, em nós está algo que determina o futuro, é isso? Ó, a Silvia falou, buscando evolução. Que legal. Interessante que a gente olha o futuro, né? E pensa que o futuro é melhor, é além. Ó, a Laura falou, procura uma nova perspectiva, mais positiva do futuro. Eu imagino, Laura, que seja tanto do individual como da experiência humana, né? A Denise falou, buscando tudo aquilo que eu sempre intuí e senti que existia em mim e fora de mim também. Olha que legal, essa busca por algo que a gente não tem certeza do que é, mas tem a sensação que tem, né? A Ana Maria falou, construir, está chegando tanto que está perdendo aqui, construir um futuro de paz e harmonia. É claro que ia surgir nessa imagem do... A gente está falando de uma experiência harmônica, né? Não só com a gente individualmente, mas de toda a humanidade. A Flávia falou, buscando mais paz interior. O Abenides falou, o futuro a Deus pertence? Excelente pergunta, o Abenides. Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui hoje. O futuro a Deus pertence ou pertence a quem, né? Ó, o Wilson falou, busco evoluir para viver em paz. Puxa, que legal. Humberto, até onde vai o futuro? Ou seja, a vida acaba? Essa é uma ótima... Gente, essas perguntas são as perguntas que vão movendo a gente. Vocês estão percebendo? Ó, o Paulo Roberto falou, busco um bem-estar interno. Também, que legal. A Giovana, olhar para o meu futuro e saber como evoluir de maneira consciente. O Valério, como buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. A Silvana, como preparar uma vida futura que traga a sensação de ter valido a pena. Que legal. Quem mais de novo? Aqui, Jair, aprender algo novo. Gente, olha só. Vocês veem como vai se configurando que nós, de alguma maneira, buscamos algo que a gente não encontrou, né? Claro. E quando a gente olha para o futuro, a sensação é de que o futuro pode nos dar esse algo. E a pergunta é, será que dá? Como é que dá? Quem dá, né? Se alguém perguntou, o futuro a Deus pertence? Quem é o futuro? Quem comanda esse futuro? A gente vai tentar responder isso para vocês hoje, se não a resposta pronta, mas dar o caminho para vocês. E, obviamente, que quando a gente olha assim de fora, quem não está ainda nesse caminho da logosofia, a sensação é de que tem muita coisa para encontrar que ainda não encontrou. Mas eu vou fazer o seguinte, agora eu quero saber, vou perguntar para alguns desses de nós que estão já há mais tempo nesse caminho, o que é que eles estavam buscando quando pensavam no futuro, quando encontraram a logosofia. Vou chamar aqui para o palco com a gente o Cláudio Puga, a Gláucia Pereira e o Edson Ferrari. Esse conjunto aqui é um conjunto do setor de cursos da Fundação Logosófica em São Paulo. A gente está sempre junto, preparando atividade, pensando no público, pensando em vocês, fazendo os workshops.
E a gente está sempre com essa sensação de assim, como é que a gente pode oferecer alguma coisa a mais para esse conjunto que está sempre com a gente, aqueles que estão começando. Gente, quem chegou hoje pela primeira vez para uma atividade de logosofia, fique tranquilíssimo, é assim que começa. A gente começa animado, em velocidade, porque a gente não tem mais tempo a perder, né? Ninguém aqui tem tempo a perder. Então, muito bem, deixa eu perguntar aqui, vou começar com o Edson. Edson, o que você buscava quando você chegou perto da logosofia, se aproximou da logosofia, quando você pensava em futuro? O que você queria? Muito boa pergunta, Rony. Na verdade, é até um prazer poder explorar isso e reviver esses momentos, né? Porque eu me lembro que quando eu me aproximei do estudo logosófico, eu queria ser melhor, mas era um melhor ainda simplista. Era algo que eu intuía que eu precisava avançar, mas que, de fato, estava ali muito na superfície. Era como se tivesse uma força interior buscando algo mais, mas ela só conseguia raspar a superfície. Ela não adentrava mesmo à profundidade do que eu realmente buscava. E aí eu comecei a estudar, né, um estudo muito prazeroso, é uma investigação interna, uma investigação que faz com que nós descobramos, né, quem realmente somos, né? Que essa é uma pergunta fundamental, né? O que somos, né? E se a gente não entender, né, o que somos, como vamos entender para onde vamos, não é mesmo? Então, começou por aí essa investigação e eu comecei a perceber que aquele afã, né, aquela força de romper a superfície, ela foi evoluindo, ela foi se tornando mais forte e ela foi ali fazendo um estrago um pouco mais naquela capa dura, né, que tinha dentro desses conceitos, né, que eram, na verdade, depois do estudo aí, logosófico, né, com empenho e o detimento em todas essas investigações. O que é muito bacana na logosofia é que a gente é uma essência eminentemente prática. Então, a gente estuda o que se pratica e pratica o que se estuda, né, constantemente. Então, eu comecei a perceber que tinha outras coisas, que tinham atributos morais lá dentro, no mais profundo, que eu tinha anseios muito mais altos, né, e que eram esses anseios que eu queria atingir, né, e que, na verdade, eu comecei a perceber que as minhas atitudes no dia a dia, em grande parte dessa experiência, não eram alinhadas com esses anseios. E aí eu comecei a entender, poxa, peraí, se os meus anseios são esses, né, que não era só o de ser melhor, né, era de evoluir, era de conquistar uma felicidade. Eu posso aqui ficar meia hora falando sobre esses anseios. Até ia falar para você, guarda que você já está dando demais. Ó, guarda um pouco disso daí, que a gente vai voltar nesse ponto do como é que você pegou isso que você buscava e o que você fez com isso quando você encontrou a logosofia. Vamos até parar por aí, senão já vai entrar já no bolo, já. Estou só no salgadinho, por enquanto. Então, Glaucia, conta você, o salgadinho só. O que você buscava quando você se aproximou da logosofia, quando você pensava em futuro? Eu ia falar isso, o Edson já está entregando tudo, já está entregando o presente e o futuro, né? Sabe o que eu buscava? Eu buscava uma coisa que para mim, eu chamei quietação, serenidade. Sabe o que é? Respirar suavemente. Estava tão boa a minha vida, estava numa fase ótima. Quando eu cheguei na logosofia, estava numa fase, eu era jovem, sabe quando a vida, você trabalhou a vida inteira e conseguiu todo aquele bem material, que tudo que tinha ali, né? Mas tinha uma agitação que me incomodava tanto, tanto. Não vou entregar não, viu, Edson? Mas eu encontrei um ouvir interno que é maravilhoso, que é escutar o que tem dentro de mim. Eu não vou entregar mais nada, não, depois eu continuo falando. Tá ótimo, tá bem. Cláudio, você buscava o quê sobre quando você pensava no futuro, quando você se aproximou da logosofia? Ô, Rony, vou te contar uma vez uma festa de Réveillon. Sabe aquelas coisas lá em que você... Eu tenho uma tia que lê xícara, borra de café em xícara. Eu queria que me dissesse qual era o meu futuro, porque eu queria que meu futuro fosse melhor, né? Lógico que eu queria que caísse do céu no meu colo, esse futuro melhor. Quem sabe Deus não tinha reservado para mim alguma coisa melhor aquele ano, né?
E quando chegou no ano seguinte, eu vi que nada tinha acontecido o que eu queria. Tá? Muito pelo contrário, muita coisa não tinha acontecido do jeito que eu esperava, né? E aí eu percebi o seguinte, que do jeito que eu enxergava o futuro, como eu enxergava a minha vida, né? Eu esperava muito que as coisas se resolvessem por si sós. E eu então comecei a desenvolver e a cultivar uma vontade muito grande de ser dono da minha vida. Isso realmente, assim, eu não vou mais depender dessas coisinhas que normalmente as pessoas se agarram, né, para pensar no futuro. Eu quero fazer a minha vida, eu quero fazer meu destino. Foi assim que eu comecei a me mover. Ótimo. Agora vejam o que surge nessa hora que a gente olha, o que nos move. E a todos que estão aí ouvindo a gente em casa, que estão escrevendo aqui, entrou mais manifestações, eu não vou conseguir ler todas. Assim, a sensação é que, assim, se eu não estou contente com o presente, ou se o presente dá a sensação de que a gente pode, ou deveria estar vivendo algo muito maior, mais elevado, mais amplo. E quando a gente olha para a humanidade, não é só uma questão individual. Cada um de nós busca ou buscava algo quando pensa no futuro, mas certamente está junto também essa sensação de que, assim, a humanidade precisa viver algo melhor. A gente olha ao redor, a gente olha para trás, passado, a gente vê que as coisas que estamos vivendo hoje, de alguma maneira, vão acontecendo, vão se repetindo, né? É uma história de humanidade cheia de, não só de alegrias, mas cheia de dores também. Quando a gente olha para tudo isso, a sensação que eu tinha na juventude ainda, eu tinha aquela sensação de, assim, preciso mudar o mundo. Agora, como é que faz isso? Porque a pergunta é assim, como é que faz isso? Obviamente, também, quando eu penso em como é que faz, eu queria que me dessem uma solução ou pronta, ou, de preferência, que alguém fizesse por mim. Como o Cláudio falou, tomara que alguém seja o provedor dessa solução. Seja, às vezes, eu esperava do governo, esperava dos meus pais, esperava de Deus, esperava de... Gente, eu cresci numa cultura, nós crescemos numa cultura que a gente espera que alguém fora resolva os nossos problemas, né? Em especial até porque eu nunca imaginei que existia algum outro mundo que não esse que os olhos veem. Eu achava que só existia o que estava para fora de mim. Então, aí, quando eu me aproximei da logosofia e decidi que eu ia investigar o que é essa logosofia como ciência, né, como um método próprio, o que ela tinha a oferecer para um jovem como eu que busca, né, e ainda busca, mas buscava já naquela época um futuro muito melhor, mais feliz, um futuro mais amplo, eu comecei a perceber que eu não sabia nada da realidade do mundo interno. Lá no vídeo de abertura hoje, a gente passou um pouquinho do clipe lá que fala sobre esse encontro com uma realidade do mundo interno. Eu nem sabia disso antes de conhecer a logosofia. Então, o primeiro ponto que surge é assim, como é que eu vou esperar do futuro algo melhor se eu nem sei como é que essa minha existência está configurada? E aí, gente, surge o primeiro ponto que a logosofia me apresentou e eu tive que fazer uma descoberta que passou a mudar minha vida completamente. Que existe uma vida interna em cada um de nós. Que existe um mundo interno. E eu queria mudar o mundo fora de mim. E, preferencialmente, eu queria que o mundo fora de mim me servisse. E esse foi o primeiro grande impacto que eu tive positivo com o estudo de logosofia. Quando vem essa descoberta, e aí vem um conhecimento que começa a mostrar que dentro de mim, e aí é o ponto que mais me... Sim, foi quase, eu vou dizer que foi um balde de água fria na época, porque eu ainda queria a solução de fora. Quando eu percebi que dentro de mim estavam e estão ainda os obstáculos, que não me permitiam, ainda que eu quisesse muito, não me permitiam viver um futuro diferente daquele presente. Então, veja que interessante. Vocês estão em casa aí, olha o ponto, hein? Cada um, estamos escrevendo aqui um monte de coisa que cada um está buscando quando pensa no futuro. O fato é que o buscar algo melhor não é garantia, eu achava que era, mas não é garantia de conseguir esse futuro melhor. O que a logosofia me apresentou naquele momento? Me apresentou o seguinte, eu precisava ir em busca das causas que me mantinham preso a uma situação que eu vivia no presente e que muitas vezes se repetia ao longo do meu passado todo, quando eu olhava para trás.
Aliás, só olhar para a humanidade, de novo, vamos pensar no grande. A gente olha para a humanidade, vê um momento difícil, não é por causa de pandemia, não. A gente vê um momento difícil na humanidade, com os povos não se entendem, o governo não se entende com a gente não se entende com o governo, os vizinhos não se entendem, às vezes no condomínio. Gente, familiares não se entendem, irmãos de sangue não se entendem, filhos e pais não se entendem. Quando a gente olha isso, a sensação é de assim, gente, isso acontece desde a época sei lá de onde. Há quantos milhares de anos há esses mesmos problemas acometendo essa experiência humana. Então, assim, o que surgiu? É o ponto importante para a gente entender como é que a logosofia é determinante, e foi determinante para cada um de nós, como é que a logosofia começa a mostrar que esse futuro que cada um de nós almeja, esse futuro que a gente intui, que pode ser muito mais amplo, muito mais feliz, ele não tem como vir, não tem como ser uma realidade, se não for eu, individualmente, cada um de nós e toda a família humana, em busca das causas que nos mantêm aferrados à maneira de viver e conduzir nossas vidas. E que, obviamente, como resultado, está aí. Como é que nós, humanidade, temos vivido a vida, compreendido a vida? O resultado disso está aí. É só a gente olhar para a história, olhar para o presente e ver as dificuldades que a gente ainda vive, um pouco distante o presente desse futuro que a gente almeja. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui nesse conjunto que está há mais tempo aqui, né? O que é que cada um de nós descobriu em si mesmo? Se a logosofia realmente começa a iluminar essa realidade do mundo interno, e tem todo um método para isso, a gente vai, esse método a gente não vai falar aqui hoje não, porque não vai dar tempo. Mas a gente vai, no final, como eu falei para vocês, vai ter um workshop lá em outubro, a gente convida todo mundo, fiquem tranquilos. Quem quiser vai mergulhar nisso depois. Mas, assim, para nós que já estamos aqui, o que a gente pode contar para o público, para esses convidados nossos, acerca de, assim, o que a gente encontrou dentro de nós, o que a logosofia iluminou dessa realidade interna, e a gente descobriu que estava impedindo, ou ainda está impedindo a gente de viver um futuro muito melhor. Cláudio, você, o que você encontrou? O que a logosofia ensinou para você sobre essa realidade do mundo interno? Sabe, nesse vídeo que a gente assistiu no começo, não sei se todos prestaram atenção numa citação ali que surpreender a realidade interna, tal como a logosofia a apresenta, é uma das primeiras coisas que a gente consegue fazer com conhecimento logosófico, né? Isso é muito interessante, tem muito a ver com aquilo que você estava falando sobre esse mundo interno, né? E nesse ímpeto, né, ou nessa vontade de querer ser dono da minha própria vida, do meu próprio destino, né, eu então comecei a cultivar a ideia de que eu precisava começar a conter um pouco daquelas coisas que eu ia descobrindo em mim que não me agradavam, né? Porque algumas coisas determinavam um futuro ou um destino não muito agradável, que eram exatamente aquelas coisas que eu não gostava em mim. Então, eu chegava à conclusão, você precisa mudar. É interessante que eu tinha já ouvido falar isso, muita gente já tinha falado isso para mim, em diversos aspectos. Olha, você precisa mudar. Olha, mude enquanto é tempo, né? E meu pai quantas vezes falou isso para mim, em algumas características minhas, né? Como? Como é que faz para mudar? Muito bem, eu vou lá, eu me volto para mim e vou assim, bom, agora eu vou mudar. Então, decidi que vou mudar e percebe que não consegue fazer. Os mesmos problemas vão se sucedendo. Na verdade, a gente não conhece como funciona, qual é o mecanismo em que as coisas funcionam nesse mundo interno e quais os recursos que a gente tem para conseguir consertar essas coisas aí. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista em que é muito importante recordar para que a gente aprenda com a história e não volte a cometer os mesmos erros. Não sei se vocês já ouviram isso, não precisava ser hoje, não. Isso aí eu já ouvi tantas vezes, né? Como? Como é que a gente olha para a história, para o que a gente faz e que a gente fez e aprende com os próprios erros? Então, eu fui aprendendo com a logosofia o seguinte, que é necessário que a gente faça uma revisão do que a gente acha das coisas. É o que a gente chama de revisão de conceitos. O que é a vida para mim? Se a vida é o espaço entre o nascimento e a morte, é lógico que eu vou me colocar diante dela de uma forma. Se eu entendo que ela é mais do que isso,
eu vou me colocar de outra forma. À medida que eu vou mudando esses conceitos e vou aprimorando, eu vou criando condições de realmente mudar. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, e eu vou ficar por aqui, porque aí a Gláucia e o Edson também podem falar alguma coisa. Eu já achei que você ia dar spoiler do workshop do módulo 1, já. Eu ia falar, não, Cláudio. Então, gente, ó, no módulo 1 do workshop, nós vamos, de novo, no final da atividade eu vou falar do workshop um pouquinho, mas no módulo 1, a gente vai entrar nesse ponto, no ponto dos conceitos de vida e existência sob a luz do conhecimento logosófico. E a gente vai entender como é que esses conceitos, o Cláudio estava falando que a gente vive de acordo com os conceitos, e isso determina a vida da gente, como isso é realidade. E como isso acaba sendo uma dessas amarras que estão talvez nos impedindo de viver esse futuro melhor. Por quê? Porque nós estamos ainda aferrados a alguns conceitos em relação à vida e à existência que talvez nos impeçam realmente de dar esse salto, né? A gente vai ver isso bem... Esse é o tópico do módulo 1 do workshop lá de outubro. Fiquem tranquilos. Cláudia, você, o que é que você encontrou? O que a logosofia te ensinou que você descobriu que dentro de você ia impedir você de viver um futuro muito melhor? Primeiro, que o caminho era dentro. O Cláudio já falou isso, que eu não ia resolver para fora. Isso aí é tão óbvio quando você depois compreende essa realidade. E eu estava pensando, tem umas palavras na concepção logosófica que para mim tem um valor muito importante. Pensar conscientemente, que o trabalho é interno, que eu que tenho que realizar, que o processo é comigo, e prerrogativas. O González Pecote fala em vários trechos em prerrogativas, e tem um trecho que essa semana, pensando no tema da live, ele diz que a logosofia inaugurou a era da evolução consciente, e que graças ao processo de superação que seus preceitos estabelecem, eu até destaquei esse trecho, cada um poderá alcançar as máximas prerrogativas concedidas ao ser psicológico, mental e espiritual. Conhecer, aí ele continua, as potências criadoras da mente. O que é isso? Eu conhecia muito mal uma realidade psicológica, eu não sabia dessa realidade mental e espiritual na dimensão. Então parece que foi iluminando. Sabe quando você entra no quarto escuro, acende a luz e a vista demora um tempo para começar a enxergar o que está dentro? Então, não vou dar o spoiler do workshop de logosofia. É acender a luz e vai acendendo. Aí você abre uma porta, vai para um cômodo, vai para um outro cômodo, mas essas portas estão dentro de mim. Isso está acontecendo dentro de mim. E quando o González Pecote fala que o que está acontecendo no mundo é porque os homens pararam de pensar, e aí eu trago para a Gláucia lá que queria essa quietação, esse respirar, eu não sabia pensar. Eu achava que eu pensava pra caramba, né? Tinha ali, achava que era dona de tudo, né? Mas o que é pensar? É esse conhecer a si mesmo, criar meus próprios pensamentos. Isso é algo, assim, muito grande. Aprender a pensar, mas pensar conscientemente. E o que eu tenho como prerrogativa com esse método? Não vou falar do método, não, mas tem um método que mostra esse caminho a percorrer, né? Então, o que eu tenho que realizar primeiro em mim mesma, que o trabalho é individual, mas que se eu realizar, eu estava pensando, né? Se eu pensar conscientemente, se eu cumprir com essa realidade, a humanidade vai poder pensar conscientemente também? Se eu realizar uma parte individual desse processo, o que eu posso ampliar? Se cada um de nós aprender a pensar conscientemente, que eu preciso desses conhecimentos que a logosofia me apresenta, aprender a realizar isso dentro de mim mesma. É tão claro quando eu vejo isso. E eu vejo aquela Gláucia que queria, como você falou e o Cláudio também, né? Eu queria que todo mundo resolvesse os meus problemas.
Eu não criava pensamento. Quando eu aprendi essa realidade, que eu posso criar pensamentos e sentimentos, muda o destino, muda o conceito de vida que tem e muda o destino da vida. Aí parece que a gente perde a inibição mental, a falta de vontade, a inércia. Então, realizar esse caminho é o caminho de aprender a pensar. E pensar no futuro, porque aí o futuro está dentro de mim. O pensar no futuro, nesse ideal, é transformar primeiro a mim mesma. E se eu transformar a mim mesma, eu tenho uma esperança muito grande no futuro. Porque o futuro depende desse individual de cada um que vai somando milhares de seres pensando conscientemente. Que mundo é esse? Que solução cada um de nós vai buscar em conjunto, nessa emanação de todos, né? Então vai surgindo essa imagem clara, então, que a Glaucia completou bem esse ponto de que o futuro está diretamente ligado a algo dentro de nós, não porque é dentro e fora, mas porque dentro de nós, nessa estrutura psicológica, espiritual, humana, que é essa parte que não é material, né? Nessa parte está a causa de tudo que nós vamos experimentando, tanto individualmente como de conjunto. Né? Lembra, antes de falar, a gente geralmente tem um pensamento, né? A gente fica lá, fala ou não falo, faço isso ou não faço isso, vou fazer. Então, tudo antes de acontecer fora da gente, acontece dentro. E a logosofia é muito precisa, né? Quando mostra que, e nos ensina de uma forma muito didática, muito simples, assim, direta, de que se não conhecer essa realidade interna, fica muito difícil a construção desse futuro melhor. Porque se não vai mexer nessas engrenagens da causa, como é que vai ter uma consequência melhor depois, né? Edson, agora, o que é, então, que você foi identificando, que a logosofia te ensinou a identificar em você, que estava te impedindo de construir, de criar para você mesmo um futuro melhor? Vou tentar não dar spoiler, hein? Olha só, nessa capa, né, que eu estava investigando ali, e ela era muito profunda e difícil de arranhar, como eu estava comentando, a logosofia veio a colocar essa luz, né? Primeiro, para não ser repetitivo, que é dentro da mente, né? Como o Cláudio e a Glaucia trouxeram, né? Então, essa primeira perspectiva, vamos analisar as causas estão dentro das mentes, né? Das nossas mentes, da mente da humanidade, né? De cada um de nós. Então, está lá dentro. E aí, essa capa estava lá. E o que era essa capa, né? Eram deficiências, eram características, né? Pensamentos, eram características psicológicas que eu alimentava elas como se elas fossem próprias, como se elas fossem positivas, construtivas, e na verdade elas não eram. Mas eu não tinha consciência, eu não tinha condições para que eu pudesse analisar essas características, né? E aí poder eliminá-las, né? Tem o Carlos Pecotti, né? Ele, na literatura, tem uma passagem que ele fala, né, que a gente precisa ter valentia moral para admitir a correção. E aí é desta valentia moral que eu acho que foi uma grande chave para eu entender o que estava iluminando naquele quarto escuro, né? A valentia moral de eu admitir que determinadas características psicológicas que eu usava a minha vida inteira e costumava falar, não, eu sou assim mesmo, né? Aquela história do pau que nasce torto, nunca se endireita, que a gente alimenta, que a gente fala, e que muitas vezes a gente propaga como uma característica positiva e não é, né? A valentia moral, essa frase é muito forte, porque a gente tem que ter valentia moral para admitir, poxa, isso não é bom. Não está me dando um resultado satisfatório. Como você trouxe, né, Rony? Não estava encontrando o caminho. Se eu investiguei, eu procurei, eu pelo menos ali na superfície, eu admiti que eu estava procurando algo diferente, e o que eu vinha fazendo repetidamente não estava me levando no caminho, algo estava errado, né? E estava ali dentro da mente com características psicológicas que eu alimentava e que não eram favoráveis ao meu real anelo ali, ao meu real aspiração de buscar algo melhor para a minha vida.
Poxa, muito bom, porque você tocou num ponto que talvez seja o ponto mais difícil. E eu nunca encontraria esse ponto sozinho se a logosofia não tivesse me levado assim pelas mãos. Isso, gente, isso é uma característica do método logosófico. Parece que ele pega a gente pelas mãos e vai conduzindo a gente nesse conhecimento de si mesmo e vai levando a gente para esses pontos em que a gente faz uma observação e descobre cada coisa maravilhosa sobre essa realidade interna. Descobre também aquilo que tem que ser superado, claro, descobre aquilo que tem que ser mudado, aquilo que está atrapalhando e está impedindo a mim mesmo e a todos, talvez, de viver essa realidade, né, esse futuro melhor. Mas o Edson falou dessa valentia moral de permitir a correção. Gente, vocês já pensaram nisso? Eu vou lembrar, desde a juventude, ou desde sempre, né? Eu tenho uma característica psicológica, talvez não, mas muito provavelmente pelo vazio que existia em mim antes da logosofia me ensinar a preenchê-lo, eu tinha uma rebeldia muito grande em relação a tudo. Porque era uma rebeldia própria dessa busca de não aceitar aquilo que, em geral, me era apresentado como verdade. Eu não aceitava fácil nenhuma dessas coisas. E eu estava sempre me rebelando contra tudo, porque eu queria algo mais, eu queria algo melhor. E até que eu encontrei, né? Antes de encontrar a logosofia, eu estava nesse ponto. Mas, assim, quando eu encontrei a logosofia, qual foi o ponto específico? Eu queria, assim, como todo mundo estava escrevendo aqui com a gente, está todo mundo manifestando que quer um futuro melhor, mais elevado, viver uma vida consciente, despertar a consciência para a realidade espiritual da nossa existência, e não quando eu morrer. Agora, aqui, no dia a dia, como é que a gente vive essa vida aqui, desperto para a realidade espiritual? É possível, Rony? Claro que é possível. A logosofia, o método logosófico ensina, porque está tudo interligado, né? Mas eu estava falando o seguinte, quando eu chego nesse ponto em que a logosofia mostra esse mundo interno e começa a me levar pela mão e começa a iluminar, eu começo a ver essa realidade em mim, eu falo assim, peraí, legal, eu quero um futuro melhor, mas não necessariamente eu quero deixar de ser quem eu sou. E aí foi o primeiro momento que eu falei assim, e agora? E esse é o momento que cada um de nós tem que se perguntar. Se a gente descobrir e começar a perceber, observar que dentro de nós existem características, existem essas aderências todas psicológicas que vão impedindo a gente de mudar a vida e, consequentemente, ter um futuro muito melhor, a pergunta vai ser para si mesmo. Eu estou disposto a mudar? Porque eu não estava. Eu queria um futuro melhor, mas eu não estava disposto a mudar. Eu não queria ser corrigido. Gente, eu detestava ser corrigido. Como é que um jovem vai gostar de dizer? Até hoje eu não gosto de ser corrigido. Mas o que eu consegui caminhar nesse sentido? Que a correção, quando vem por uma mão dócil, uma mão afetuosa, uma mão firme, mas afetuosa como essa do método logosófico, é como se fosse um grande amigo, um grande irmão, né, que vai me corrigindo, um grande e sabido irmão, querido, que vai me corrigindo. E eu tive que fazer essa mudança interna, de sair daquela posição de que assim, não quero ser corrigido. Então, essa foi uma grande conquista que eu comecei a obter só com a logosofia, quando eu entendi que era em meu benefício que eu precisava admitir que em mim existia algo que não estava bem, e esse algo era o que estava me segurando naquela vida que eu estava vivendo, e que era necessário ser dócil a essa correção, que nada mais é do que a construção de um ser ainda muito melhor do que o que eu era. Então, que ninguém tenha a impressão que a gente... não existe, né, o A ou o B, ou eu sou mal, ou eu sou bom, não é isso. Nós temos qualidades maravilhosas, só que muitas vezes as qualidades estão todas obscurecidas por uma série de defeitos que são próprios da psicologia humana. Cada um de nós assim manifestam, algumas com mais evidência, outros com menos, e a gente, né, tem psicologias diferentes, mas no todo vai ficando claro que é preciso admitir que, primeiro, eu conhecia muito pouco sobre mim mesmo, esse é o primeiro ponto claro, e o segundo ponto, para conhecer a mim mesmo, eu precisava de um guia claro, preciso, e nisso o método logosófico tem realizado em mim fantasticamente. Porque o que eu consegui caminhar desde então
só consigo caminhar porque existe esse método. E aí eu queria entrar nesse ponto, quer dizer, com o Cláudio, a Glaucia e com o Edson. Como é que a logosofia está em cada um de vocês fazendo essa transição, né? Daquele momento que a gente chega, que é um futuro melhor e não sabe como, e encontra essa realidade em si mesmo que parece que não está muito bem. E como é que a logosofia foi entregando para vocês a possibilidade, e como é que é esse futuro aí que vocês estão já hoje experimentando, e o que tem construído para vocês em relação àquilo que vocês buscavam com esse conhecimento logosófico? Vamos começar. Edson, você vai. O que é que você está vivendo, experimentando? O que a logosofia te deu aí de conhecimento para aquilo que você queria realizar? Bom, eu queria realizar muitas coisas, né, dentro desse meu afã, né, de buscar a felicidade, de buscar ser melhor e de buscar ter um prazer mais profundo na vida, né? E essas deficiências, como eu estava comentando, né, elas me impediam. Então, o que a logosofia trouxe foi uma possibilidade infinita de poder rever todos os meus conceitos e separar aqueles que não estavam alinhados com os meus objetivos primordiais, esses que eu fiz na investigação de quem eu sou. E aí, uma das características assim muito marcantes, né, foi, por exemplo, tem uma passagem, né, que o cultor da logosofia diz, né, que o movimento harmônico dos pensamentos de cada um, né, ele acaba sendo, né, impactado pelas imperfeições, por essas deficiências, né, e elas entorpecem a atividade dos demais, né? Parece meio complexo, mas o entendimento que eu fiz disso é o seguinte: todas essas características que eu disse, toda essa crosta que estava em cima ali do meu ser, no meu sistema, na minha mente, fazendo eu entender que eu era aquele pensamento e, na verdade, eu não era, né? Eles atacavam tão constantemente que me faziam me distanciar, inclusive, das pessoas ao redor que queriam se aproximar para ter essas relações que eu buscava. Eu queria ter uma relação de amor com os meus parentes, queria ter uma relação de amizade mais profunda com os meus colegas, queria ter uma relação mais harmoniosa com os meus amigos de trabalho, e aí uma infinidade de relações eu posso dizer. E eu não entendia porque essas relações não eram mais profundas. Então eu comecei a perceber que dentro dessa organização psicológica na minha mente, né, essas imperfeições, elas agiam constantemente e faziam com que, ao invés das pessoas se aproximarem, elas se repeliam. Então, elas entorpeciam, elas camuflavam esse meu ímpeto, que era esse ímpeto real de me conectar com as pessoas, né? Então, isso foi maravilhoso. Quando eu comecei a perceber isso, e veja, é a prática, é no dia a dia. Parece algo etéreo, mas não é. A partir do momento da primeira experiência que você tem, que você aplica, você fala, nossa, como é que essa experiência foi tão diferente de todas as que eu tive até aqui? E aí dá prazer para você investigar mais e continuar. Para não dar muito spoiler, eu vou parar por aqui, mas essa foi a felicidade que eu encontrei ao entender, né, essas deficiências incrustadas na mente. Eu vou retirar um ponto do que o Edson manifestou, que para mim é um grande avanço que a logosofia nos propicia, e pode ensinar a todos como realizar isso de uma forma direta. As minhas deficiências, essas minhas imperfeições, são parte responsáveis pela falta de avanço de todos. E é isso que o Edson falou, na medida que eu sou imperfeito, e eu submeto a todos a essas imperfeições todas, eu estou colaborando para o avanço ou para a retranca, né, do avanço humano, como família humana? Esse é um ponto importante, quer dizer, parece que a responsabilidade não é só individual, não é só porque eu quero ser melhor, quero um futuro melhor, quero um futuro de esperança, não é porque eu tenho esperança, é porque eu preciso da esperança também para essa família humana. E aí cada um de nós, na soma desse esforço, parece que vai realmente liberando, né, vai facilitando o trabalho e essa comunhão verdadeira pelo pensar, pelo sentir elevado, para uma nova humanidade, para uma nova experiência, né? Esse ponto é muito bom. E, Glaucia, o que é que você... A logosofia
ensinou o que você pode assim narrar para a gente dessa busca e dessa realização de um futuro muito melhor que você, como você queria quando você se aproximou? Você estava falando agora de realizar esse trabalho das deficiências em si próprio, e o que isso tem a ver com de eu ser melhor em mim com os demais, né? E tem a ver com isso que eu estava falando antes, de pensar bem, para fazer os outros também pensarem bem, porque é uma vibração, né? Em vez de você atrai uma energia. Então, para mim, esse conhecimento foi querer cuidar da minha vida de outra maneira, de saber como cuidar da vida. Eu fui apresentada a esse método que faz esse processo dentro de mim mesmo, né? Essa função de pensar orientada pelo método logosófico, né? Que plano que é isso? E você lá no começo você falou das rebeldias, né? González Percotti fala, eu tenho feito um estudo, uma investigação há muito tempo sobre a paciência, né? E as rebeldias, que é a impaciência, eu tenho buscado conhecer e recordar por que essa impaciência vem de todos os tempos da minha vida. Desde no momento que teve aquela inflexão na minha juventude de fazer com que essas rebeldias fossem tomando um vulto. Então, quando eu coloquei lá, com o método logosófico, eu coloquei o dedo lá nas rebeldias. Internamente, é uma imagem metafórica. Isso é... E quando a gente... E tem a ver com trabalhar. Em logosofia, eu passei a gostar muito dessa palavra. No espanhol, do labor, de trabalhar. No livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, tem uma capa antiga, que tem um homem se esculpindo a si mesmo, né? Você poder conhecer as minhas deficiências e poder saber que eu posso mudar o ser que eu sou, e eu mudar o ser que eu sou, impacta o futuro meu, impacta o futuro da humanidade, sim. A esperança, para mim, ela é muito ampla, porque à medida que eu penso, e eu posso, com isso, fazer com que outros possam pensar, muda a realidade, muda o futuro que eu estou construindo. O futuro passa a ser um futuro real, não é o futuro da imaginação. Quando eu cheguei lá naquela juventude que eu imaginava futuros imaginários e grandes futuros. O futuro é real. E como a realidade é boa de ser vivida. Aí eu aprendi a conhecer o que é a realidade, o que é trabalhar, o que é construir a minha própria vida. E aí eu começo a entender, e aí a gente começa a viver muitas experiências. Não vou falar do workshop, que a gente vive muitas dinâmicas no workshop, de ir lá e descobrir essa realidade, que recursos eu tenho dentro de mim. Eu descobri, através do método logosófico, com esses conhecimentos, que tinham recursos dentro de mim que estavam lá totalmente encobertos. Estavam esperando o momento de serem desvendados para mim, oculto dentro de mim. Então, quando você falou do guia e ter o método, me permite andar pelo caminho sem ter medo do que eu vou encontrar. E eu vou encontrar a mim mesma. Isso a gente aprende que encontrar a si próprio é algo muito lindo, mesmo que às vezes a gente não encontre a melhor imagem, o melhor Adonis, né? Ótimo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar então que dessa sua manifestação fica uma imagem de trabalho. Vejam, quando a gente pensa na vida e trabalho, era coisa assim, trabalho é essas coisas que a gente faz na parte profissional. Eu nunca tinha pensado na vida como um trabalho a realizar, na minha própria vida. Eu nunca pensei na vida como algo a construir. Era mais algo para ir passando. Algo para ir passando, e eu passando pela vida, a vida passando por mim, e as coisas acontecendo, e tentando me dar bem nas coisas. Quando a logosofia me apresentou essa imagem de que há um trabalho para realizar consigo mesmo, eu falei assim, como assim? E óbvio que quando a gente fala em trabalho, não é uma coisa assim, ai meu Deus, é uma coisa trabalhosa, vai dar trabalho. E mais trabalho, Rony? Não, então eu não quero nem saber de logosofia. Na verdade, esse trabalho representa talvez o esforço mais bonito,
o esforço mais feliz, o esforço mais elevado que um ser humano possa realizar na Terra. E aí é outra visão, não é a visão do trabalho como um peso, é a visão de uma aventura, de uma criação de algo que eu nem sabia que eu podia fazer, né? E, Cláudio, você, o que é que a logosofia realmente assim, te ensinou, que te deu a sensação de que você ia e te possibilitou criar um futuro muito melhor para você? Olha, a gente vai ouvindo eles falarem também, a gente fica com vontade de falar de muito mais coisa, né? Uma coisa que eu queria comentar sobre essa parte dos defeitos, das deficiências, aí tem uma grande modificação para mim, sabe? Eu achava que esse quem sou eu, né, que a gente se pergunta, que eu era um pacote de qualidades e defeitos. Ou seja, se eu mudar meu defeito, eu estou mudando quem eu sou. E quem diz que eu quero deixar de ser quem eu sou? Olha, foi bastante difícil eu chegar a entender que eu não sou os meus defeitos. Eu não sou os meus defeitos. Os meus defeitos é aquilo que eu não sou. Ou seja, é uma falha que tem na minha imagem e que eu preciso completar essa falha. O defeito é alguma coisa que não que precisa ser completada porque ali está faltando algo, né? E isso para mim foi tão importante descobrir isso. Inclusive, pô, você imagina, você chegar para sua esposa, assim, você sabia, quando você casou, você sabia o que você estava levando, né? Não, não pode falar isso, porque o defeito é aquilo que eu não sou, eu preciso realmente melhorar, né? Isso faz uma diferença bastante grande, porque se eu quero realmente conhecer o que eu sou, eu preciso ir completando essas partes que faltam, eu preciso ir superando essas deficiências e esses defeitos. Isso muda tudo, porque eu acordo de uma forma diferente, eu acordo querendo enfrentar isso aí. Eu acordo querendo conseguir, então, me aproximar a essa imagem completa de mim mesmo que eu ainda não conheço, não sei qual é. E essa imagem completa de mim mesmo, para mim, tem me feito descobrir essa parte que você falou muito bem, que é essa olhar para a vida do ponto de vista da realidade espiritual humana. A vida, ela pode ser encarada de uma forma mais elevada, muito mais elevada do que aquela que normalmente estou acostumado a ver. E isso faz uma diferença tão grande que quando você começa a ter os seus resultados e descobrir como é que você faz para construir essa parte que está faltando em você, né? Você olha para o futuro com uma esperança, às vezes com uma certeza de que o futuro vai ser melhor que o presente. Porque, de certa forma, você está aprendendo a mexer com isso e vai tendo segurança. Lógico que eu não vou saber quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Isso, se a minha vida dependesse disso, puxa vida, né? Mas quantas coisas acontecem no mundo, às vezes uma catástrofe natural mesmo pode afetar, mas a minha vida, aquilo que depende de mim, eu tenho que ter na minha mão, né? E isso foi muito legal. Agora, você sabe que tinha uma coisa que me incomodava muito, que era o seguinte, eu olhar para o meu futuro com essas coisas e olhar de uma forma otimista, essa sensação de que ele vai ser melhor. Mas quando eu olhava para o mundo, o futuro do mundo, eu olhava exatamente o contrário. Eu achava que cada dia ia ser pior. Como é que e a Glaucia falou muito disso, né? Como é que a minha atitude individual pode colaborar? Porque não adianta um só colaborar, mas a velocidade da decadência ser tão grande que vai acabar no mesmo lugar, né? Eu vou contar uma coisa que eu vivi com a minha filha mais velha. Eu tenho 2 filhas, eu vou falar sobre essa filha mais velha. A gente tem uma coisa que tanto eu quanto ela gostamos muito de contar. A gente tinha, assim, a gente discordava muito de muitas coisas, né? A ponto, às vezes, até de erguer a voz, quando estava cada um defendendo as suas posições, e olha, grande parte dos momentos em que tinha isso, a gente não gostava de ter vivido, né? Mas, com o tempo, a partir do momento em que eu comecei a entender a vida desse ponto de vista que foi levantado, em que a gente sente que é alguma coisa mais elevada, né?
o meu sentimento por ela foi se sobrepondo àquelas coisas. E o mais interessante é que ela também sentiu a mesma coisa. Ela não queria mais passar por aquilo lá, e eu também não. Então, quase que em conjunto, a gente foi procurando mudar isso aí. Quando eu comecei a mostrar que existia essa realidade mais elevada para ela, ela foi se acarinhando por ela, e isso nos uniu. Isso nos uniu, e isso não precisou que ela abrisse mão das convicções dela, nem eu das minhas, porque essa forma mais elevada de ver a vida estava muito acima dessas posições pessoais sobre as diversas coisas. Isso, para mim, me dá assim, eu projeto para a humanidade esse caminho, em que a partir do momento em que a gente aprimore o conceito que a gente tem da vida, o conceito que a gente tem do para que serve a vida humana, eu vou automaticamente me sobrepondo a tantas coisas que hoje são foco de incompreensão, né? E eu posso fazer isso com a minha filha, e é fácil, porque o amor que nos une está acima de qualquer coisa, mesmo que a gente tenha brigado muito. Hoje estamos vivendo as mil maravilhas, né? Mas isso também vale para cada amigo meu, para cada pessoa com quem eu alterno no dia a dia, e dependendo da minha capacidade, eu posso expandir isso para muito mais gente, né? É esse ponto que eu queria deixar também, Rony. E aí chegamos no ponto que eu penso agora ficou claro para todos. Quando a logosofia se torna, e aí a gente vai precisar conhecer um pouco mais de logosofia mesmo, tem um método, né? A gente está falando desse método, mas Rony, não vai falar do método? Hoje não vai dar tempo. A gente vai falar do método depois de outras atividades, mas assim, quando fica claro que a logosofia, ela vem mostrar, e mostrou para mim, estou falando da minha realidade, que existe uma grande engrenagem, esse cosmos, esse universo, não é um caos. Existe uma grande engrenagem, existe um pensamento criador que organizou tudo que acontece nesse universo, tudo que vem a acontecer, e eu preciso entender qual é essa organização, qual é essa engrenagem, qual é esse mundo que não é físico apenas, e sim também metafísico, em que vão ocorrendo as causas do que me afeta e afeta toda a humanidade. E aí isso vai mudando completamente como é que eu vivo com o meu familiar, a gente pode projetar como é que eu vivo com meus colegas de trabalho, como é que os povos podem viver entre si. Vai ficando claro que a família humana vive uma experiência que é uma experiência de descobrir qual é a verdadeira engrenagem que determina não só o presente, mas especialmente que abre a possibilidade de criar um futuro muito melhor. E é preciso de um conhecimento que ilumine essa realidade primeiro em mim mesmo. Nós vamos tratar disso, tá? Gente, fiquem tranquilíssimos. Aquilo que ainda não está respondido é porque a gente vai precisar mergulhar mais a fundo. E nesse ponto eu vou mostrar para vocês talvez o ponto mais importante dessa conversa, que quando a gente pensa em futuro, tem que estar claro que isso parte de um presente e parte de uma mudança consciente na forma como a gente vive o presente. A construção do futuro, ela nasce nesse presente. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Agora, todo mês, a gente tem um workshop em 3 módulos, 3 quartas-feiras. O próximo agora só em outubro, mas vai chegar, dia 6. A gente vai tratar de 3 pontos pilares dessa conversa de hoje. A gente vai falar sobre vida e destino, como eu falei, os conceitos que regem a vida. Vamos entrar mais a fundo nesse mundo interno, entender quais são os recursos, né? Vários aqui hoje falaram sobre esses recursos do mundo interno, quais são os recursos que existem hoje, já esperando a gente ativá-los. A logosofia precisa nessa ativação dos nossos recursos internos, e vamos entender como é que essa grande engrenagem cósmica, ela é de fato vamos dizer assim, ela é de fato um caminho, e a logosofia é um guia preciso para esse caminho. Eu vou até pedir para a Gláucia, bota na tela, Gláucia, por favor. Olha só, gente, escreve já, tá? Vamos aproveitar, não percam tempo, não. Inscrevam-se já para já registra já para esse workshop, que é a turma de outubro. Depois a gente vai mandar um e-mail, mas aproveita a oportunidade, já se registra agora. E eu queria, obviamente, dizer a todos o seguinte: a gente tem a possibilidade hoje de olhar para o futuro com uma esperança, como o Cláudio falou, alicerçada naquilo que a gente está construindo hoje.
E essa construção vai ser tão mais promissora quanto for o conhecimento sobre essa realidade, tanto minha, né, da minha realidade interna, desse mundo interno, mas especialmente da conexão desse meu mundo interno com essa grande engrenagem que governa tudo que ocorre no universo. Está aí de novo, por caso alguém tenha perdido o link. Queria manifestar, obviamente, em nome de todos aqui, nós do setor de cursos, a alegria de poder trazer um pouco mais daquilo que a gente está vivendo, experimentando, e fazer um convite real. Assim, não deixem para voltar a pensar no futuro daqui a 10 anos, quando a gente estiver numa outra oportunidade como essa. O futuro começa já. Começa com vocês se inscrevendo no workshop, começa participando do próximo sábado, mais uma atividade pública. Todo sábado a gente está aqui apresentando uma atividade como essa, para que vocês possam ir sentindo e identificando como a logosofia pode servir a esse fim elevado, que todos nós buscamos individualmente e que a gente, obviamente, espera que a gente alcance como família humana. Então, uma ótima tarde para todos. Gratíssimo pelo tempo que vocês dedicaram aqui a essa atividade. Esperamos ver todos em breve nas próximas atividades. Cláudio, Glaucia, Edson, alegria estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa noite. Alegria nossa. A alegria é nossa. Uma boa tarde. Muito boa tarde. Glaucia, joga de novo o link para o pessoal que não conseguiu pegar. E, gente, uma ótima tarde para todos mais uma vez. Fiquem bem. Até a próxima.